Olá, primeira série, tudo bem? Como vocês estão? Bem-vindo aí à nossa quinta aula de Medicina do Trabalho. Nessa aula a gente vai abordar um pouquinho sobre os aspectos da perda auditiva induzida pelo ruído, né? A PER. A introdução existe e consiste também em coisas que você pode perder a audição, e uma delas é que na nossa vida diária, seja em casa, no trabalho, existem inúmeras situações, né, em que estamos expostos ao ruído. O trabalho, na maioria das vezes, se apresenta como uma situação mais perigosa em função das máquinas e equipamentos ruidosos nos espaços laborais. Para isso existem, né, os aparelhos que fazem, né, a aferição do limite de ruído ao qual os nossos colaboradores poderá ficar exposto a 8 horas diária. Então, aí só para a gente lembrar um pouquinho, quanto maior o ruído, menor o período de exposição do nosso colaborador aos, né, ruídos. E aí eu pergunto, o que é essa perda induzida pelo ruído? Ela é provocada pela exposição de tempo prolongado a elevados níveis de ruídos acima do limite tolerável, né, pela NR15, que fala que 8 horas de trabalho, nossos colaboradores só podem ficar expostos a 85 decibéis, né? E aí entra o fator conhecendo o risco, né? E o que é o som? O som é uma vibração, né, que se propaga pelo ar em formas de ondas e que é recebida pelo ouvido humano. E é uma sensação agradável em nível suportável e que não irrite, né, a quem esteja ali exposto a esse ruído. Quando o som não é desejado, tá? E ele começa a ter aí uma moléstia e um incômodo que pode ser chamado de barulho. E aí existe uma diferença do que é o ruído e do que é o som. É uma mistura de tons cuja frequência não segue, né, leis precisas e que se diferem entre si por valores imperceptíveis ao ouvido humano, ou seja, é qualquer sensação sonora indesejável. Isso aí a gente pode dizer que a gente, né, tem a diferença entre o som e o que é ruído. E aí os efeitos, né, desse ruído aos nossos colaboradores. Toda vez que eu falo para vocês com relação ao ruído, aos riscos, é sempre bom lembrar que a gente está falando dos nossos colaboradores, a quando os nossos colaboradores estão expostos a esses riscos. Então aí a gente vai ter problemas de comunicação, vai ter o desconforto, o próprio nervosismo, os acidentes, a gente tem que ficar atento a isso, e a baixa concentração e o baixo rendimento nos postos de trabalho, tá? E as consequências, que no caso aí é o efeito no organismo. Então a gente, como viu na imagem anterior, nervosismo, né? A a contração dos músculos, estreitamento dos vasos sanguíneos, os famosos zumbidos, né? Essa apreensão e a própria insônia, tá? Isso aí são consequências do ruído no organismo humano. E os efeitos disso no ambiente de trabalho, Roberto? A falta de concentração, o nervosismo, baixo rendimento, os próprios acidentes, né, ocorridos no local de trabalho por conta dessa não percepção, dessa exposição a esse fator que é o ruído. E a perda auditiva induzida pelo ruído, não existe nenhum tipo de tratamento clínico ou cirúrgico para a recuperação dos, né, limiares auditivos, ou seja, então a prevenção é o principal, tá, fator aí positivo para que os nossos colaboradores não venham a ter esse tipo de problema. E a prevenção é a principal medida a ser tomada, né? E como a gente faz isso? Com treinamento. Então, todos os dias nos nossos diálogos diários de segurança, o famoso DDS, a gente tem que alertar os nossos colaboradores a qual os níveis de ruídos, né, eles estão expostos aí durante a sua jornada de trabalho. Isso é de suma importância, isso aí somos nós que alertamos o tempo todo, de toda a maneira, né, com treinamento, com cartazes, com DDS, né, com palestras e principalmente o treinamento aí no ambiente de trabalho, tá certo? E os tipos de perda auditiva, eles são inúmeros. Ela pode ser por exposição ao ruído do trabalho, né, uma perda auditiva ocupacional, e ainda pode se perder a audição com produtos químicos,
Ué, como assim, Roberto? É verdade, com produtos químicos, no caso aí solventes aromáticos, né? Que aí a gente pode começar a perceber que a perda auditiva ela não vem somente com o fator ruído. Então é bastante interessante a gente ficar alerta a essas informações, tá? E os metais aí pesados como chumbo, arsênico e o próprio mercúrio, né? Que são asfixiantes, o monóxido de carbono, nitrato de butila, tudo isso dependendo da atividade da tua empresa, dependendo do que tua empresa realiza, você estará exposto e o teu colaborador também. Então é de suma importância que a gente tenha um pré-conhecimento do que a empresa realiza, para daí sim a gente tomar uma medida preventiva com relação à exposição desses funcionários aos riscos, principalmente a perda da audição induzida pelo ruído. E a classificação então dessa perda auditiva? As características clínicas e médicos periciais é de complexa abordagem. Né? Utiliza-se então a classificação Merluzzi aí de 79, de grande vantagem, que não é utilizada como critério de medidas de fácil aplicabilidade. E é considerado normal o indivíduo que apresenta um linear auditivo, tá, bilateral igual ou inferior a 25 decibéis, conforme a ISO, tá, de 1999. Isso aí é bastante importante e é bom que vocês façam as anotações de vocês no decorrer das aulas, das apresentações, tá certo? E os sinais e sintomas, Roberto, como é que eu percebo isso? Né? A gente tem aí a perda auditiva e como é que eu consigo, né, identificar e perceber? Então eu tenho a perda da auditiva, um baixo, né, percepção sonora, eu tenho zumbido e a dificuldade de discriminação da fala. Então eu não consigo perceber ou entender o que o colega está, né, conversando ou falando naquele local. Então eu fico perdido por conta disso. Então eu começo a como fazer esses questionamentos. Então é isso que a gente tem que, tá, de todas as formas, de todas as maneiras, alertar os nossos colaboradores. E lembrando que somos prevencionistas, isso a gente vai trabalhar o tempo todo no ambiente de trabalho. Tá? As perdas auditivas, elas variam de grau, tá, ao 4º grau. Então a gente tem aí 4 graus. Né? O que a gente faz? Treinamento. É uma lesão irreversível. Não existe nenhum tratamento ou medicamento, né, ou ações cirúrgicas para a recuperação, né, da audição novamente, uma vez que ela foi, né, danificada por conta da exposição ao limite acima do permitido pela norma regulamentadora. A prevenção é a principal medida tomada antes da instalação da perda auditiva, tá? Da constatação, desculpem. Então aí a gente tem que prevenir. Como somos prevencionistas, a gente trabalha com prevenção. Então esse é o principal, tá, fator positivo dentro das organizações, prevenção. E aí a própria lei, né, 6.514, de 22 de dezembro de 77, que estabeleceu uma série de disposições quanto à segurança e medicina do trabalho. Em 8 de 6 de 78, então, surgem as normas regulamentadoras, como a gente já veio falando em outros materiais. Então, o conceito legal, tá? Aí a gente tem aí a proteção, no caso aí a NR6, que fala de equipamentos de proteção individual e coletivo, que é todo dispositivo ou produto de uso individual. Lembrando, né, eu sempre deixo esse alerta para vocês, só é considerado um equipamento de proteção individual o equipamento que tiver o CA, o certificado de aprovação, tá, aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Aí sim ele é considerado um equipamento de proteção individual e coletivo. O protetor tipo plug, tá, de silicone, como a imagem mostra para vocês, ele é muito parecido com o fone de ouvido que a gente utiliza aí dos nossos aparelhos celulares, dos nossos aparelhos, né, de áudio. Então existe uma fixação desse equipamento no nosso ouvido. Eu não sei se vocês vão conseguir ver agora, né, na posição que eu estou, se eu colocar essa mão aqui, tá, puxar minha orelha, colocar o fone, tá, aqui no ouvido, sem precisar empurrar e soltar, você percebe que ele tem um maior conforto. Então, qual é o treinamento, Roberto? É exatamente esse. Esse que eu acabei de demonstrar para você, é esse tipo de treinamento que a gente dá com relação ao plug, tá? Existem outros aí, como o protetor tipo concha, que em algumas situações
o nosso colaborador ele precisará utilizar tanto o plug quanto o abafador tipo cons, assim como nós vimos no nosso laboratório, lembram? Isso aí. Então, os cuidados para, né, com essa proteção e o protetor auditivo. Não manusear o protetor com as mãos sujas, né, isso aí é para a sua própria saúde, isso é bom lembrar para os nossos colaboradores. Após o uso, guardar na embalagem, tá? Lavar diariamente com água e sabão e depois enxaguar com água abundantemente, tá? Assim como segue as instruções de utilização desses equipamentos. A portaria 3.214, ela aprova as normas regulamentadoras e possui 37 normas, dentre as quais, né, a NR6, que trata de equipamentos de proteção individual e coletiva. É de obrigatoriedade da empresa. Aí o item 6.3 diz expressamente o que é a responsabilidade da empresa. A empresa ela está obrigada a fornecer e treinar os seus funcionários. E aí a gente pode ver aqui que a própria norma estabelece também uma obrigatoriedade do colaborador quanto à utilização, o manuseio e o condicionamento desse equipamento de proteção individual e coletiva. No Brasil, a surdez é a segunda maior causadora de doenças profissionais. Segundo que o ruído, né, afeta o homem simultaneamente nos planos físicos, psicológico e social, que pode, né, ter efeitos de lesar os órgãos auditivos, perturbar a comunicação, provocar irritação, ser forte, né, fonte aí da fadiga auditiva e diminuir o rendimento no trabalho. Por isso que a gente tem que ficar atento à exposição desses nossos colaboradores a esses fatores de risco no ambiente de trabalho. Os tipos de ruído, quais são? A gente tem aí o contínuo, tá? A gente tem o intermitente e a gente tem o ruído de impacto, tá? São 3 tipos de ruído. Então a gente tem o contínuo, né? Então vamos imaginar aqui uma linha, o contínuo, tá? Então eu pego e tenho um ruído contínuo. O intermitente é aquele típico, né? O bate-estaca. Se eu batesse em alguma coisa, esse é o tipo, tá? Intermitente. E o ruído de impacto, tá bom? É igualmente o bate-estaca. O que a gente, quando bate, a gente sente. Se você pegar um martelo e bater num prego, você vai perceber o impacto do martelo com o prego, vai provocar um ruído. É esse o ruído de impacto. Tá? E por que medir o ruído? Quando se apresenta a realizar o controle de uma fonte de ruído, entende-se que a legislação e ao mesmo prever o nível de ruído de um local e ainda na fase do projeto. O ponto-chave é a realização de medição. Por isso que eu preciso, né, ter os aparelhos que vão aferir os níveis de ruídos, tá, nos ambientes de trabalho. E aí eu deixo aqui para vocês mais um material. Espero que o material, né, seja bastante aproveitado como todos os outros. Espero que vocês anotem as dúvidas de vocês para lá no ambiente virtual de aprendizagem, no AVA, no dia das nossas tutorias, a gente troque aí uma ideia, a gente coloque em prática, né, as abordagens feitas por vocês devido ao material apresentado, tá certo? E no mais, eu quero agradecer a presença de todos aí que participam do AVA das nossas aulas e deixar aqui, tá, um abraço para vocês e até a próxima.